porque começou Bendita Hora. Escuta a cornetinha, o melhor programa da tarde. Não existe melhor programa do que esse. Não tem, sabe por quê? Porque aqui só vem gente muito especial. E atenção, Dr. Caliel, olha aí, você, Ricardo, tem que saber que tem 2 critérios para participar do programa. Primeiro, que seja inteligente. Por isso vocês estão aqui. Não vem, não. E segundo, tem que ser bonito. Senão não vem. É isso mesmo, tem que ser bonito. A autoestima já começa bem, né? É verdade. Não vem. Tô leve. Tirando a Lídia, mentira. Mas como sempre, né? Já começou. Vamos lá, gente. Quero que você participe com a gente ao vivo pro Brasil inteiro aqui da Rede Vida de Televisão. Você vai participar com a gente, você vai fazer o seguinte, você mande a sua mensagem, a sua opinião, a sua pergunta aqui pra gente, acessando o YouTube, youtube.com/TV Rede Vida. Muito bem, olha, youtube.com/TV Rede Vida. Você escreve no chat pra você mandar as suas perguntas. Já tem gente aqui participando com a gente. Ao longo do programa eu vou dizendo e vou falando. Hoje tá muito especial. Vamos conhecer quem tá aqui com a gente. Dr. Caliel de Albanese Santos. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Ó. Dr. Caliel é médico integrativo, né? Médico integrativo. Poucas pessoas conhecem o que é um médico integrativo. Poucas pessoas conhecem. Mas é uma proposta muito interessante, que é justamente não tratar só de uma parte. Né? Isso. Hoje a medicina é tão segmentada, né? E de repente a proposta é essa, né? Isso, de tratar o ser humano como um todo, não é? Alma, espírito, corpo. Muito bom. Obrigado. E o doutor também é surfista, pianista. Depois a gente vai ter um concerto de piano. Concerto. Muito bem, doutor Ricardo Calçado. Obrigado, Ricardo, por estar aqui com a gente. Ricardo tem um trabalho maravilhoso. Olha aí, ó. Com o esporte, né, na educação, esporte, meio ambiente. Pode mostrar a camisa? Sim, trouxe aqui a camisa do Terra Futebol Clube. Terra Futebol Clube, olha lá. Essa é de presente pra você. Opa, olha lá, olha aqui, ó, olha aqui que demais. Mostra aqui, ó. Quem é o Terra Futebol. Olha que frase interessante. Entre no jogo para salvar o jogo. Olha que interessante. O Ricardo tem um trabalho muito... A outra a gente vai deixar sortear para alguém. Mas um trabalho muito interessante. Eu quero que você explique ao longo do programa para a gente direitinho. Né? Mas é muito bom. Obrigado por estar aqui, viu? Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Olha, o tempo de vocês dispor. Elaine Santos, a nossa psicóloga, está aqui com a gente. Olha, nossa psicóloga de... preferência e predileta, aqui, sempre com a gente aqui. Obrigado, ela tá só com uma mão, não pode usar a outra mão. Só se levantar Só assim, se levar a mão. Foi operada, né? Foi operada do ombro. mangue. Mas a vida inteira no vôlei. Mas você usava essa mão no vôlei também? Não. A direita. A direita. Essa daqui é menos forte. Olha que Aí coisa. machuca. Aqui. Olha. E se você reparar, a gente que é destro, carrega tudo na mão esquerda. Na mão esquerda. Ah, é verdade, é verdade. Sobrecarrega. Acaba sobrecarregando aqui, sabe? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E Lídia Paina, aqui com a gente. A Lídia é influenciadora digital, influencer. Olha aí, olha. Mas trabalha com beleza, perfumaria também na internet há cerca de 5 anos. Olha que beleza. Mas... Mais de 5 anos? Mais de 5 anos. E também, por consequência, não... É minha sobrinha que está aqui. É por isso que ele está judiando. Eu sempre falo assim, eu sempre que apresento ali, eu sempre falo a mesma frase. A Lídia morou comigo 10 anos. E eu dizia para as pessoas, para quem Deus não deu filhos, o diabo deu sobrinhos. Pensa bem um negócio desse? Então, olha, agora... Vamos lá, gente, vamos começar aqui, ó, vamos lá. Pensamento do dia para os nossos filósofos aqui, ó. Canse o corpo para descansar a mente. Olha, cansa o corpo. É verdade isso? Essa coisa de a gente descansar a mente no esporte? É verdade. Não no esporte, depende do preparo. Também trabalhar, mas... Mas se você fica... Eu faço uma analogia com o motor de um carro. Então, se você superaquece o motor de um carro, você fica com ele acelerado e quente o tempo todo. Nosso cérebro, nossa mente é a mesma coisa. Então, você precisa esvaziar, relaxar, mudar o seu foco, fazer alguma outra coisa para poder literalmente descansar. E se você estiver fazendo um exercício físico, você vai ficar focado naquilo, vai ficar cansado e a mente não tem tanta energia para ficar... pensando naquilo que não consegue resolver. Mas essa coisa da atividade, de fazer botar o corpo para trabalhar, é sempre um alívio para a mente mesmo, né?
Não porque a gente não está fazendo outra coisa, mas é porque tem essa questão da serotonina, tem isso também? Tem. Nosso próprio músculo, né, ele produz a miocina. E essa miocina vai produzindo outros neurotransmissores, outros hormônios, é bem interessante. E a gente tira a tensão desse polo da cabeça e joga lá para os membros também. Né? Interessante. E engraçado que quando a gente quer cansar o corpo, a gente não quer... Eu faço academia 3 vezes. Mas é muito difícil. Eu sempre falo assim, eu vou porque é uma penitência. Eu vou fazer uma penitência. Mas aí eu vou. Quando começa, de repente a gente fala, nossa... Né? É bom. E essa coisa, né? De chegar. Né? Quanto mais faz pelo corpo, mais o corpo faz por você depois, né? Olha, interessante. Um ciclo. Desliga, né? Desconecta por alguns momentos. Especialmente quando você faz algo que você tem prazer em fazer, né? O esporte. Tem para todos os gostos, né? É verdade. E alguns como penitência, como academia. É verdade. Que você Não, falou, mas depois né? começa... Depois- Você não está fazendo academia. Tô. Sei. E falou que não. Tá. Agora eu comecei e eu vou contar. Segunda-feira começou. Não interessa, mas comecei. Uma hora a gente tem que começar, né? Começa pela matrícula. Pela Já tá matriculado. Terra Futebol Clube chega ao Brasil para engajar clubes e torcida em prol da sustentabilidade. Opa, tá vendo? Inspirado no Green Football Weekend do Reino Unido, o Terra Futebol Clube tem como ideia central aumentar os compromissos governamentais e individuais contra as alterações climáticas e a favor da proteção da natureza. Agora o Ricardo vai falar tudo. Cara. Terra Futebol Clube. Você mostrou a camisa para gente. Terra Futebol Clube está chegando no Brasil. Você que está trazendo e fazendo isso aqui. Explica pra gente o que é. Bom, vou explicar como começou, de onde veio essa sementinha. Isso. Eu escuto muito a juventude, acredito muito na escuta, trabalho com projetos sociais. Isso. E ao escutar a juventude, a gente ficou pensando o que a gente pode unir nossa juventude, os líderes do presente e do futuro, em prol do planeta, em prol da sustentabilidade. Sei. E a gente veio com 5 elementos, né? Um trabalho que a gente faz, inclusive, na Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, de Ambiente e Sustentabilidade, né? E com a sociedade civil, que é você pegar o jovem e falar o que te apaixona, o que você move, o que move você? Isso. O que te faz dormir 3 da manhã, com o olhinho aberto, acordar às 5, Entusiasmado, faz entusiasmado. E aí vieram os eixos de arte e cultura, ciência e tecnologia, clima, economia circular e esporte. Ó, o que é economia circular? Economia, o comércio justo, economia solidária. Tá. E o esporte? E o esporte a gente viu assim. Era uma das coisas que mais... Sim, a gente fala muito assim. Esporte de modo geral. Sim, se você pega uma praça e você tem 100 pessoas, se você está falando sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, questões climáticas, talvez dos 100, 5 vão parar para escutar. verdade. Infelizmente. É verdade, Se você fala de esporte, futebol, vão aparecer 110, porque vão vir outros 10 de outros lugares. E aí você tem todo mundo prestando atenção. Então, o Terra FC nasce da escutativa com a sociedade civil para a gente ter um impacto na questão ambiental positivo. Fantástico. E aí a gente conversou com o Green Football Weekend, E isso é um movimento. Que é a matriz de onde vocês pegaram a ideia. Isso, Mas na Inglaterra, né? Na verdade, a gente estava trabalhando aqui com a juventude, com projetos, né? Escutando e falando, poxa, vamos conectar com os clubes, sociedade civil. A gente uniu Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, Grael, Onda Solidária, Bola pra Frente, Gol de Letra. Todas referências para falar sobre a temática. Vi um grande interesse. E aí, minha raiz britânica me levou para lá. E a gente foi fazendo uma visita de praticamente um mês, visitando clubes da Premier League, da Championship, League 1, 2, da primeira à 4ª divisão, para ver o que os clubes estavam fazendo sobre sustentabilidade, que é a perguntinha hoje da enquete, né? E meio ambiente. E tem trabalho feito. Fantástico. A cada departamento, cada clube com departamento de sustentabilidade, ações, ativações com a torcida. E a gente encontrou e deparou com um projeto chamado Green Football Weekend, que é um movimento que você une os clubes em prol da solidariedade e sustentabilidade. Então você imagina ver o Manchester City, United, Tottenham, Arsenal juntos falando sobre uma causa só. Nossa, Demais. Olha, tirando qualquer diferença, rivalidade de clube, todo mundo falou que interessante. Exato. Porque se a gente para pensar, né, todos somos irmãos e o nosso adversário principal é o aquecimento global. É verdade. Que é as queimadas, mudança climática. A gente tem que conscientizar que unir os corintianos, palmeirenses, tricolores, santistas, falando aqui em São Paulo, a gente tem um adversário fora, que é comum, que é
fome, desigualdade, tudo isso entra no pacote. Em vez de a gente ficar brigando um com os outros. Futebol é lazer, é diversão, né? A gente tem que estar unindo todo mundo em prol do esporte, não separando. Interessante. Aí, você falou, a maioria dos clubes que você falou do Rio. Sim. Então, mas essa iniciativa já chegou aqui em São Paulo, para os clubes aqui em São Paulo? Como que tá? Tá chegando. Ó, com exclusividade aqui no seu programa. Olha aí, tá vendo? Então. Deixa eu te falar uma coisa. E é interessante, porque quando você quebra essa coisa da rivalidade, de brigar por causa da torcida, aquela coisa que aqui em São Paulo a gente vê essa coisa da torcida organizada, que é, né, viu essa semana na cabeça de porco que jogaram no coisa, né? Aquelas, então, até para isso, de repente, funciona, porque você vai quebrar essa coisa entre as torcidas e entre os... A ideia do Terra é exatamente isso. Somos todos Terra FC. Somos todos seres planetários. Então verdade. A gente tem que pensar com essa união, essa unidade, não separação. E por que começou no Rio? Um dos motivos, né, nessa trajetória e caminhada, é que esse ano a gente tem o G20. Verdade. O Brasil, que vai ser sediado no Rio de Janeiro. Isso. Tivemos o Y20, né, que é o Youth 20, né, da juventude. E ano que vem a gente tem a COP. Então, estrategicamente, é começar no Rio de Janeiro. A gente começou. Temos a parceria união com Fla, Flu, Botafogo e Vasco. A gente esteve no Fla Flu, inclusive com jovens dos projetos, com a camisa do TRFC. Com a camisa? Com o slogan, falando, né, que contra o aquecimento global somos só um time. Nossa, que interessante. Foi lindo. Legal. Os jovens entraram com máscaras em homenagem aos bombeiros. E se a gente lembra, até algumas semanas atrás, estávamos com grandes problemas a nível nacional das queimadas. Queimadas, é verdade. Então a gente chegou no Maracanã lotado, num jogo fantástico, num clássico Fla-Flu, né? E a gente fez essa ação. Terça-feira agora, essa semana, tivemos no Botafogo e Vasco, fazendo a mesma ação. A mesma ação. Isso, com o Biriba, que é o mascote do Botafogo, né? Sim. Com a torcida engajada, o estádio batendo palmas para essa ação. Então, nossa ideia é mostrar que tem temáticas que a gente tem que estar junto. E o futebol, lá dentro do campo, aí a gente pode brincar, pode, sabe, zoar um ao outro. Jogo, esporte. Fora dali, família, união e, mais importante, o nosso planeta. Aqui em São Paulo já tem alguma coisa para acontecer aqui? Já tem? Sim, excelente, porque a gente tem uma estratégia, um plano, rumo à COP30. Essa ideia é chegar na COP30, onde os líderes mundiais estarão aqui no Brasil, de todos os países, falando sobre meio ambiente e sustentabilidade. É a nossa ideia e plano, e vamos fazer, ano que vem, estarmos em todos os estados do Brasil, em todas as regiões, pegar São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, estão convidadíssimos, tá? As torcidas, Belo Horizonte, Cruzeiro, Atlético Mineiro, a gente chegar no Paysandu, no Remo, que a Copa vai ser em Belém do Pará, e sul do Brasil, que a gente... né, infelizmente vivenciou como nação uma tragédia horrível que tem a ver com essa temática, da questão do desastre natural, aquecimento global. E então Inter, Grêmio, Juventude, a gente uniu os clubes, por quê? No mundo hoje a gente tem 3,2 bilhões de torcedores de futebol. 3,2 bilhões? A humanidade tem 8 bilhões, 9 bilhões, 9 bilhões. Meu Deus! Então a gente tem o poder do futebol para conscientizar. Se você fala de um Corinthians, de um Palmeiras, São Paulo e Santos, as pessoas param para prestar atenção na mensagem. E por que não passar uma mensagem que cabe a todos nós? Perfeito. Muito bom. Essa é a ideia e esse é o Terra FC. Pode falar? Posso falar. Aí aquele diplomático, eu sou Terra Futebol Clube. Tá vendo? Terra Futebol Clube. Como conviver com TDAH? Entenda mais sobre... conviver com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lídia. A Lídia tem um trabalho nas redes sociais, tem um canal como influenciadora, trabalha com perfumaria, beleza e tal. Mas há pouco tempo você foi diagnosticada com TDAH. Eu sempre fui muito aberta em relação à saúde mental, porque eu acho que na internet a gente encontra bastante sobre beleza, perfumaria, maquiagem, tudo que envolve esse mundo, né? Mas eu acho que falta um pouco das pessoas serem honestas daquilo que estão passando. Então, desde quando eu fui diagnosticada há alguns anos atrás com depressão, eu já abri isso para os meus seguidores, fazia vídeo, conversava. E há pouquíssimo tempo, há 3 meses, né? 3 meses mais ou menos, eu fui diagnosticada com um TDAH gravíssimo. E pode ser que eu fique emocionada de falar.
Mas aí eu sei, mas você teve, eu lembro que você tinha depressão, passava por depressão, tinha momentos de depressão bastante grandes, e de repente você descobre agora TDAH. Eu descobri porque eu tive uma espécie de paralisia do TDAH. Alguns profissionais chamam de paralisia do TDAH. Que você, por exemplo, você acorda, você senta, a sua cabeça tá, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro, só que você não sai dali. Então eu perdi as contas de quantos dias de trabalho, de diversão com os meus amigos. Ficou de adiar as coisas também, né? De adiando. Adiar e falar, ai, não quero. Então eu perdi as contas de quantas coisas eu deixei de fazer por mim mesma, por isso. Porque eu ficava parada, quando eu via já era noite. E aí, isso estava me incomodando de uma forma muito, muito cruel. E eu sempre tive uma vontade muito grande de viver. Eu sempre quis viver. Porque mesmo depressiva, mesmo na época que eu estava depressiva, muitas pessoas falam, né? Eu tenho vontade de acabar com essa dor, enfim. Mas eu sempre tive muita vontade de viver, porque eu sempre fui muito viva, sempre fui muito ativa. Eu sempre fiz 20 coisas ao mesmo tempo, fazia isso, fazia aquilo, eu não queria deixar para amanhã. Eu não queria deixar nada para amanhã. Eu sempre gosto de fazer, falar hoje. E eu comecei a perceber que eu não fazia mais. E isso foi me incomodando e foi me deixando muito mal. E aí eu encontrei um médico muito querido mesmo, que a nossa primeira consulta foi mais ou menos umas 4h30 de consulta. Uau. Ele quis saber de tudo da minha vida, literalmente tudo, desde quando eu era criança. E ele me salvou. Eu falo que assim, né? Quando você descobre, tem um diagnóstico e descobre o que tem, você vai, é um mundo que descortina, né? É o 50%. O 50% o médico pode fazer e o remédio também. Mas tem os nossos 50% que a gente também precisa fazer e seguir. E como eu sempre quis muito ir pra frente, fazer minhas coisas e viver e ser feliz, porque o TDAH, ele te tira um pouco a felicidade e te tira a confiança. Porque eu me lembro de ficar envergonhada várias vezes porque eu esquecia nomes, eu esquecia tudo muito fácil. Então, eu ficava envergonhada. Aí falavam, me chamavam, esquecidinha. Ai, como você é esquecidinha. Ai, nossa. Aí, irresponsável. Eu nunca fui responsável na minha vida. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa super responsável. E isso começou a minar minha autoestima. Minando minha autoestima, eu fui murchando. Quando eu descobri o TDAH, que ele falou pra mim assim, você sempre teve esse TDAH. Sempre. Sofri com isso na faculdade, criança, e não sabia. Não foi culpa dos meus pais, não foi, porque não foi. Meus pais tentaram, me levaram para ver. Minha mãe chegou a perguntar para um médico se ele achava que era isso. O médico falava, não é. Enfim, não foi culpa, porque eu senti que os meus pais se sentiram culpados depois. Por eu ter descoberto aos 29 anos. Mas, hoje, eu trato isso de uma forma de tentar ajudar as pessoas. É bom falar na televisão, é bom falar na internet. Você, como influenciador, é bom falar para as pessoas, para que as pessoas possam falar, não, de repente eu posso buscar um profissional, buscar médico, buscar psicólogo, buscar para que eu possa... Várias pessoas vieram falar para mim, nossa, eu sinto isso que você está sentindo, mas eu sempre achei que fosse ansiedade, depressão, pânico. Aí eu sempre falo, mas você tem que conversar com o seu médico. Meu diagnóstico foi feito depois de 4h30. Nós ficamos conversando ali e fiz exame assim, da cabeça aos pés. Fiz 1000 exames. Conviver com TDAH não é fácil, mas é possível. Muito bem. Bom, seu testemunho, bom mesmo. Muito bom. História. Muito bom. Microbiota intestinal pode ajudar a entender os casos de depressão. Dr. Caliel. Olha aí. Microbiota é aquele monte de bactéria que na barriga. Na barriga, né? Isso. Tem mais bactérias no nosso microbioma do que célula humana. A gente tem mais bactéria do que célula? Pelo amor de Deus, olha... A gente fala assim, você é podre mesmo, você é podre. Mas são bactérias boas, né?
Depende, né? Depende, né, Laura? Quando influencia, de certa forma, sendo uma das causas para a depressão, piorando essa depressão, não é tão boa. Então, né? doutor, aquela história que o pessoal fala que o cérebro tem... ele é aliás, O o intestino. intestino é o segundo cérebro. É verdade? É modo de dizer? Ou não ele tem muito a ver? Tem muito a ver. A gente sabe que a depressão a fisiopatologia da depressão é bem complexa, né? Ela envolve desde uma falta de uma serotonina, do neurotransmissor, até fatores genéticos, fatores ambientais, hormonais também influenciam na depressão. E essa questão do microbioma, a questão da saúde intestinal. Por que a gente fala que é o segundo cérebro? Porque justamente o nosso intestino, a gente tem nossa barreirinha epitelial lá, que se a gente abrir o nosso intestino no meio, nosso intestino delgado no meio, a gente consegue fazer o comprimento de uma quadra de tênis. É bem interessante isso. O intestino delgado? É. Isso tudo? Meu Deus Se abrir ele no chão aqui, Revelações, vai virar. Olha aí, tá vendo? Olha, tá vendo? Tava falando de esporte agora. Olha, dá para uma quadra de tênis, né? Interessante. Ah. Então a gente tem uma área de absorção muito grande. E quando a gente tem uma dieta pobre, quando a gente tem uma dieta com muito carboidrato refinado, com muito ultraprocessados, muito açúcar, muitas coisas industrializadas, tudo isso vai minando e vai prejudicando a nossa microvilosidade intestinal, vai prejudicando a absorção de nutrientes. E nutrientes esses que são super, hiper importantes para a gente fazer neurotransmissores, fazer hormônios. Esses nutrientes E aí- vão fazer os neurotransmissores. Então a gente acha que o intestino é só um órgão que ele absorve as coisas, mas também ele é um órgão endócrino do nosso corpo. Então, isso é interessante. O intestino é composto também, esse dia eu estava, não sei se é exagero também, por neurônios também, por coisa? Sistema nervoso entérico, tem células da intercromafinas, tem a ligação do nervo vago com o cérebro, vago, né? O vago é... Falam que é realmente essa conexão cérebro-intestino tão intensa. O vago sai daqui e vai até aqui. Vai até lá embaixo. Sabia que às vezes tem gente que às vezes tem problema para ir defecar, às vezes desmaia por causa do nervo vago. É verdade. É verdade. O nervo vago aperta, né? E a pessoa às vezes perde o sentido, né? Coisa. O doutor, mas a questão quando a gente fala microbiota, é manter esse equilíbrio dessas bactérias dentro do intestino. Isso. Então vai principalmente da alimentação da pessoa, né? Muitas pessoas, se colocar muita fibra na alimentação, às vezes pode piorar a microbiota. Se colocar pouca fibra também. Então a gente tem que tentar achar o que é o ideal para cada um. Então não é assim, agora eu só vou fazer fibra. Eu só vou fazer... Não, tem que saber Tem que cada ser um. bem individualizado, porque a nossa microbiota tem uma construção, a criação da nossa microbiota desde a nossa infância. Desde lá, quando a gente é um bebezinho. A primeira microbiota que a gente ganha é quando a gente passa no canal de parto. Depois do aleitamento materno também a gente tem bastante contato. E depois na infância inteira, criança, mão no chão o tempo inteiro, aquela coisa. Então aquilo tudo vai criando uma microbiota individual e única nossa. Nossa, Então, a partir do que o paciente se alimenta, a partir dos sintomas que ele apresenta, tem muitos gases, intestino preso, tudo isso fala mais a favor do tipo de micróbios, do tipo de bactérias principais que tem ali na microbiota dele. E aí sim, a partir disso, a gente consegue colocar um probiótico, um prebiótico, aí a gente vai Vou fazer manejar. uma pergunta pro doutor, só antes, porque tá na minha cabeça. Antes na minha infância, não na infância de você, na minha infância, ninguém falava assim, eu tenho intolerância a glúten, eu tenho intolerância a glúten. Lactose. Por que todo hoje tem mais, gente, assim? Putz, ótima pergunta. Eu acho que é pelo nosso estilo de vida, que foi modernizando cada vez mais. A gente foi comendo cada vez mais ultraprocessado, alimento industrializado, cheio de químico, corante, que a gente não consegue digerir aquilo. E aí isso daí vai gerando uma inflamação nessa microvilosidade que eu falei para vocês. Tá. E aí gerando essa inflamação na microvilosidade, o nosso sistema imune vai ficando mais hiperativado ali. Então vai causando uma inflamação aguda que ao longo do tempo vai se tornando crônica. E essa inflamação crônica, qualquer coisinha que cai lá depois gera uma baita resposta inflamatória. Tem uma memória imunológica importante nesse processo. E aí qualquer coisinha, comi um glutenzinho, comi um alimento mais inflamatório, bebi muito, essas coisas tudo vão inflamando mais a gente. E aí vai desencadeando essas intolerâncias mais facilmente, O sabe? intestino, se ele tem essa correlação com o senhor falou, depressão e tal, ele interfere no meu humor. Interfere no humor.
A nossa microbiota tem até estudos muito interessantes, ainda é uma área bem grande para ser pesquisada, mas tem área que estuda tipos de micro-organismos, principalmente tipos de bactérias, né? Que influenciam em determinados comportamentos nossos. E o que faz para regularizar a microbiota? Floratil? Não é essa. Regularizar a microbiota é isso, é olhar individualmente. Que tipo de dieta o paciente tem. Putz, está comendo muita porcariada, aí tudo bem. Aí a gente, dá pela dieta. com certeza. Começa na dieta, que a dieta vai fornecer muitos prebióticos também. Então a dieta é importante, com fibras, com prebióticos e a composição dessa microbiota. E quando a gente toma antibiótico, é verdade que também afeta? Depleta. É. 5 a 7 dias de antibiótico, a gente depleta a nossa depleta a nossa microbiota criada há 3 anos atrás. Então assim, faz uso de antibiótico à torta e à direita, a microbiota vai junto à torta. Que vai matando, vai matando. O papel da psicologia na conservação do meio ambiente. Olha aí, interessante, Helena. É um assunto interessante para a gente falar, porque a gente não, de repente, a gente nunca faz essa ligação, né? É verdade. Principalmente essa juventude, eles não estão acostumados a pensar no meio ambiente como ele estava falando desse projeto maravilhoso unindo esporte com a conservação. Tela, não tem mais essa conexão com o outro e não tem a conexão com a natureza. A natureza é mãe. Nem contato a gente tem mais, né? Nem contato. Porque aquela história que a gente falava... eu via tirinha antiga, né? Que antigamente a mãe gritava, filho, vem pra dentro, né? Hoje tem que gritar, filho, vai pra fora, né? Exatamente. Vai pra fora, exatamente. Pra poder ter contato com a... E assim, as crianças hoje ficam muito mais doentes, têm muito menos resistência, falando da psicologia, muito menos resiliência. Então, a criança, você vai pisar no chão molhado, na grama molhada, no barro. Exatamente. Ela fica com medo, né? Não, credo. De ao pé. Exatamente. Areia na praia, né? Eu já vi criança que não consegue pôr o pezinho não na areia. coloca o pé na areia. Eu atendi uma filha de uma conhecida e o meu filho tem um problema muito sério. Ele não pisa com o pé no chão. Falei, pesquisaram, olharam tudo e no final era isso. A mãe não colocava o pé, pisava assim, a criança copiando. A mãe, a criança a criança copia. Então, a natureza, se abraçar uma árvore, descarregar sua energia, porque céu é energia, terra é energia, a gente está no meio. No meio é energia, nós somos uma fonte de energia. Então precisa, e principalmente é a nossa mãe, a gente precisa cuidar, precisa mostrar para essa criançada. No meu livro, eu sou bem suspeita para falar do livro. Deixa eu mostrar o livro, atenção. Obrigada. Tudo que te aperta não é o seu número. Muito bem, aqui ó, livro da Elaine Santos, doutora Elaine Santos aqui ó, nas livrarias aí, pode ver, é muito bom. Esse livro é ótimo, sabe por quê? Porque tem todas as coisas aqui que a gente, de repente... Posso falar do livro? Pode, e tem desse capítulo falando da conservação, civismo. Olha, interessante. Para as crianças. Mais interessante que, ó, desrespeito à hierarquia, colocar limites, bullying, ansiedade infantil, TDAH, tá vendo? Criança no esporte, tá vendo? Os autos, a superproteção, papel de birra, bem birra. Tudo que precisa ser tratado de uma forma muito fácil, né? Muito fácil, né? E um dos capítulos eu falo sobre a conservação, o civismo, as escolas envolverem as crianças em projetos sociais. Imagina esse projeto aqui nas escolas também, que maravilhoso, porque futebol e esporte é o que rege tudo. Então, tem a psicologia ambiental, mostrar o que é a natureza, mostrar de onde vem os alimentos, isso que o doutor estava falando, comer comida mais natural. Então, a natureza é riquíssima e é muito mais saudável. O sol, a chuva, é tudo na natureza. E é isso, a gente precisa de verdade tirar os filhos de dentro do quarto. Antes a gente perdia os filhos fora, né? Agora está perdendo os filhos dentro de casa. Isso está muito triste. É mais cômodo, né, de repente, para todo mundo também, né? De repente fica mais cômodo para todo mundo, deixa dentro de casa, né, assim, né? Você sabe que muitos pais querem evitar um embate.
Porque eu não tenho estrutura para conversar com essa criança, para falar, olha, vamos colocar limite, porque educar não é fácil, é desgastante, é uma tarefa árdua. Só que, se você não fizer agora, você vai ter um problema muito mais sério lá na frente. Não adianta negligenciar. Não adianta, precisa, é desde pequeno, é como uma planta. Se você não fizer a estrutura, a base, regar daquela plantinha ou de um prédio, você não cuidar do alicerce, ele vai construir quebrado. E lá na frente ele vai literalmente quebrar. Então, vamos cuidar da natureza e dos nossos filhos também. Isso aí. Ricardo, muito obrigado, viu? Queria agradecer muito. Quero que você volte para a gente falar mais, porque é muito importante. Atenção, você tem que saber, você vai seguir o Ricardo no Instagram, @Ricardo Calçado. Você não tem cedilha no C, né? Não tem cedilha no C. Ricardo Calcado. E também na @Terra Futebol Clube. Isso é muito fácil. @Terra Futebol Clube. Terra Futebol Clube. Para estar conectando, aprendendo mais sobre sustentabilidade e como a gente pode fazer a diferença, inspirado nessa linda música. Muito legal. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. A Elaine Santos, você atende online, né? Atende online. Atendo online. @Elaine Santos Psicóloga. @Elaine Santos Psicóloga. Obrigado. Isso, o meu livro tá lá. O livro tá lá também. O link na bio da Amazon. Tem versão digital, versão física. Tem lá, já tem lá. Olha que lindo, obrigada. Segurar tudo. É muito bom, muito bom. Obrigada. Doutor Caliel, muito obrigado. Obrigado. Doutor Caliel, olha aí, médico. Nossa, quanta coisa interessante. Muito bom mesmo. A gente fica horas aqui conversando. É verdade, olha. No Instagram é muito fácil, @doutor.caliel. Só isso. Caliel sempre Tem muitos Caliéis, né? Não tem muito Caliel, não é. E aí, ó, também você tem o do Instituto, @instituto.human. Human, né? Isso Human. Human, não tem uma, tá bom? Instituto.human, tá bom? Lídia Painá. Lídia tem um canal muito interessante no YouTube. No YouTube, que ela fala de perfume, perfumaria, muito interessante. Tem o Instagram dela, vou dar o Instagram. No Instagram da Lídia é @Lipaína. Lipaína, segue lá. Todos os dias tem vídeo. Todo dia tem vídeo? Todo dia tem vídeo. E no canal dela do YouTube, youtube.com/Lídia Paína. Lídia Paína, pode ir lá seguir. Obrigado, muito obrigado. Vamos lá, vou apresentar para vocês hoje quem vai estar no programa com a gente. Veja só, ele, o Danilo Casimiro, nosso músico, empresário, uma das vozes da música aí, da música católica, depois hoje um grande produtor. O Danilo ele vinha sempre aqui, mas aí o que aconteceu? A gente ficou sem dinheiro para pagar o cachê dele para vir aqui. E a gente não conseguiu. Ele está voltando hoje. Pagamos o Uber, pelo menos. Cara, é uma alegria Obrigado, estar viu, aqui, Danilo? batendo esse papo. Estamos em casa, Você né? está em casa mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado, viu? Mailton Araújo. Mailton, seja bem-vindo. Mailton é gerente de comunicação e estrategista da Rede Clínica Restore de Sorriso. Isso. Eu trabalho com a comunicação de clínicas odontológicas aqui em São Paulo. Interessante. E ensinando profissionais como os que estão aqui a se tornarem aptos a cuidarem das próprias comunicações. Olha que tornarem beleza. pessoas Isso é capacitadas ótimo, para porque isso. Né? hoje qualquer profissional precisa dessa coisa da assistência para ajudar, né? Ainda mais médico, coisa que não tem tempo de ficar mexendo com rede social, não dá. Você tem que ter uma equipe que ajuda você a fazer isso. E hoje que não existe no digital, não existe para a Não maioria existe. da população. Tem né? razão. Não, porque se a pessoa não está no coisa, ela não existe. A própria pessoa, se ela não for vista no Instagram, ela entra em crise. Exatamente. Você fica um tempo hoje sem postar alguma coisa e fala, você tá vindo? Você tá, é verdade. Exatamente. Obrigado, viu, Maito? E olha, a doutora Silvia Raik, né? Raik, isso Silvia, doutora Silvia é ginecologista, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, muito obrigado por estar aqui. A senhora é uma também das defensoras do parto humanizado, né? Parto humanizado. Parto normal, né? Parto normal. Que deveria ser normal, mas hoje ficou uma exceção, muito, né? Também virou uma exceção, parto de Coisas têm exceção. mudado muito, né? O Brasil é um dos países que mais tem cirurgia eletiva, né? Cesárea. Então, o normal seria uma coisa que seria, não. Agora, o parto de exceção. De vez em quando tem um parto normal. Infelizmente. Obrigado por estar aqui, viu? Obrigado. E o doutor Omar Miranda, especialista em tratamento intervencionista da dor crônica. Obrigado, doutor. Muito obrigado, viu? Padre, muito obrigado pelo convite. Estou
muito feliz por estar aqui. O doutor Omar, ele é um grande especialista, referência na dor, e dor crônica. É uma coisa muito séria, porque pessoas sofrem e têm a qualidade de vida muito diminuída justamente quando sofrem uma dor crônica, né, Amado? Exatamente, padre. Vamos comentar dois assuntos muito importantes aqui no transcurso do programa, que são do interesse total da população. Isso é muito bom. Obrigado aqui, viu? Pior dor do mundo, neuralgia do trigêmeo, da sensação de pontada e choque. Vamos lá, o doutor explica pra gente, tem um gráfico muito bom para o doutor explicar. Neuralgia do trigêmeo, doutor, o que é isso? A neuralgia do trigêmeo é uma doença neuropática, tá? Não, é uma doença não muito comum na população. De fato, 0,15%. É raro, então, Madan? Relativamente raro. 0,015% da população tem neuralgia do trigêmeo. Nossa Senhora. É considerada, dentro do mundo da dor, uma doença do tipo de dor neuropática, tá? Que diminui consideravelmente a qualidade de vida do paciente. Uma dor que tem características muito específicas. Onde ela dói? Dói. Tá. Onde que ela dói? Em que região? Excelente pergunta, padre. O território, primeiro, por que se chama de trigêmeos? Trigêmeo. Porque ele é um gânglio, tá? Que se chama o gânglio de Gasser. O doutor vai mostrar aqui, ó. Ali. O gânglio, porém, esse gânglio daqui, ele tem 3 nervos, 3 ramificações importantes. Ele está ali, né? Ali. Exatamente aqui, tá? Ele tem 3 nervos importantes. Tá. Por isso se chama de trigêmeos. O oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, a primeira porção, o terço superior da face, está inervado por el nervo oftálmico. A segunda porção está inervado por el nervo maxilar. E a terceira porção por el nervo... Então, pega praticamente a face toda, uma parte... Exatamente. A hemiface. Temos 2 gânglios trigêmeos. O direito... Direito e o esquerdo. Temos 2. Pelo geral, é sempre uma doença unilateral. Mas existe em casos muito raros... Dos 2! Pode pegar os 2 lados. Mas aí eu matei. Aí é terrível. Tem que ter aí não aguenta. Muito mais forte. Mas, nossa. Pelo geral, é unilateral e acontece de preferência do lado direito. O porquê? O lado direito é mais comum. O lado direito é mais comum. Ele dói. E quando dói, então toda essa parte aqui da face. Toda a face. É uma dor em choque, empontada, enfisgada, que dura segundos a minutos, porém, uma dor tão intensa que o paciente se joga no chão. Tipo, uma dor desesperante. Tá? Doutor, quando o senhor mostrou ali, da onde ele vem, essa região que é dentro do cérebro? Isso é dentro do cérebro? Ele se encontra, é um gânglio, um conglomerado de células neuronais, tá? Que se encontram dentro do cérebro mesmo. Dentro do cérebro. Isso aqui, esse mais aqui, esse mais... Vamos fazer uma... olha lá. Exatamente aqui. Ali? Sim. Nossa, e aí, mas o que faz ter essa neuropatia, o que é? Isso, tá. Quando a gente fala de causas da neuralgia do trigêmeo, a mais importante se dá por causa da compressão. 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 Do nervo. De um desses 3 ramos, tá? Um desses 3 ramos está comprimido por... Primeira estrutura implicada no problema. A grande maioria das vezes é uma artéria ou uma veia que encosta no nervo, de nascença, vamos falar assim. Sei. A artéria ficou em cima e ela vai desgastando a capa protetora do nervo. Porque o nervo tem uma capa... Isso, tem uma capa protetora, tá? Que funciona como um isolante. Se essa parte está gasta, está como desgastada... Como se fosse um fio mesmo, né? Isso, exatamente. Acontece o que? Um cortocircuito. O paciente sentiu uma dor assim, tá? Segunda causa, tumores benignos, que podem comprimir também. E a terceira causa, idiopática. Sei que é uma palavra meio estranha, ninguém sabe a causa. Idiopática. O que aconteceu? Agora, o tratamento, até então não existia tratamento para dor de... Era o que? Era analgésico. Sim, queria deixar uma coisa muito clara para os pacientes, que tem esperança, tem tratamento, tá? Para todo mundo, tem tratamento. Tá? Muitos pacientes perguntam assim, doutor, a neuralgia do trigêmeo tem cura? Depende. O que significa cura? O que no seu conceito é cura? Cura é a ausência da doença, no caso a dor, após o procedimento. De fato, a grande maioria, muitos pacientes que são submetidos a radiofrequência, depois eu vou explicar, balonização do gânglio trigêmeo, ou a microdescompressão que se faz por neurocirurgia, no último caso, eles ficam, tipo, a vida inteira, sem dor, nunca mais aconteceu. Porém, eu não posso afirmar que realizar o procedimento vá realmente curar. Entendeu? Porém, existe tratamento, existe esperança. Agora, me diga uma coisa, doutor.
essa neuralgia, neuralgia, né? Chama Neuralgia. Ela dá sinais, assim, sintomas que ou ela chega com tudo, ou não. Tipo assim, eu tô sentindo uma dorzinha, tô sendo meio dormente, tem alguma coisa assim? Sinais preliminares. Sinais que antecedem, mas na grande maioria das vezes não. Primeiro, ele é uma doença que acontece na faixa etária dos 60 anos em diante. Certo. Não significa... significa... uns 40 anos para mim. 40? Não significa que pessoas jovens não possam ter. De fato, tá vendo? amanhã, lá na Beneficência Portuguesa de São Caetano, a gente vai fazer uma balonização de uma paciente. Tá? E a paciente tem 32 anos, jovem. Acontece mais em pessoas idosas, maiores de 60 anos, tá bom? Voltando à pergunta... Não, eu digo, se tinha sinais preliminares. A pessoa está sentindo, parece... Aí eu já vou consultar. Não tem, né? A grande maioria das vezes é de aparição súbita. Já sabe, já vem a dor. Algum evento deflagrante, tá? O paciente está tranquilo e começa com um desconforto e nunca mais parou. Meu Deus, que medo. Nossa Senhora. Muito bom. Olha, muito bom, é interessante. Olha, nunca tive uma explicação tão profunda. Mais uma aqui, Rodolfo? Vamos lá. Vamos ver aqui. Agora. Foi? Vamos. Posso fazer uma pergunta? Faz isso mesmo. Claro, doutor. Quando pega, ele dói toda a região da face, mesmo se pegar só uma parte do nervo? Não. Ou ele precisa pegar os 3 para doer tudo? Por exemplo, se pegar só o oftalmológico, que ele vai doer só essa região daqui ou dói tudo? Ao pé da letra, tá? Dos 3 nervos que o gânglio trigêmeo tem, ele afeta muito poucas vezes o primeiro nervo, que é o nervo oftálmico. Ele, pelo geral, pega ou maxilar, ou mandibular, ou às vezes os dois. Quando isso acontece, basando-se estritamente em estadística, o paciente sente dor em toda essa região, na segunda e a terceira porção da face. Pelo geral, a primeira porção, ela é tipo poupada, vamos falar assim, tá? Mas pode acontecer, então, assim, dela não sentir todo o rosto, todo o M. Eu já tive uma paciente, o ano passado, que tinha acometimento dos 3 ramos do trigêmeo. Nossa Senhora. Mas é azar também, né, coitada? Não, é verdade. É pior do que isso, só pegar do outro lado. Tadinha. Eu doido. Tem aqui a André Pereira, do Rio de Janeiro, está perguntando, sou do Rio e sofro de dor crônica da enxaqueca. Eu quero saber quando isso acabará. A enxaqueca pode ser considerada uma dor crônica? Sim, é uma dor crônica. Uma doença enxaqueca, inclusive no Brasil existe a Sociedade Brasileira de Tratamento de Enxaqueca. Que legal. Se a gente vai ao pé da letra na classificação, é 2 folhas, só de classificação. Porém, a enxaqueca, sim, é uma doença crônica. Incide, inclusive. E a enxaqueca, ela fala que está reclamando, perguntando quando isso vai acabar. Existe bloqueio de dor para enxaqueca? Ou não? Existe. Para alguns casos, sim. A grande maioria do tratamento para enxaqueca, ele é medicamentoso sistêmico. Tá. Com auxílio das medicações, bioral, terapia cognitivo-comportamental, entre outras. Casos resistentes ou que não manifestaram uma melhora significativa na melhora de qualidade de vida do paciente, temos bloqueios sim para oferecer. Para oferecer, nossa. Com ótimos resultados quanto. Muito bem. Está preparada a outra lá já? Vamos lá ver aqui. Gilmar da Silva é o livro do Arquitetura do Sucesso Empresarial. O guia definitivo para transformar pequenos negócios em gigantes do mercado. Eu vou falar com o Mailton, que ele é o nosso responsável aí por trabalhar também esse tipo de coisa, organizar para que as pessoas possam chegar, essa comunicação chegue nas pessoas. Esse é um livro que foi lançado agora, né? Esse livro, Isso foi lançado no último sábado, agora dia 16, é o livro do Dr. Gilmar. O Dr. Gilmar, ele é responsável, ele é o CEO da rede de clínicas do Grupo Restore. E nesse livro ele reúne alguns insights, né, de toda a trajetória dele dentro do mundo empresarial, onde ele coloca como exemplo toda a vivência dele dentro desse ramo, né, de construir uma rede de quase 10 clínicas espalhadas por todo o Brasil
E como ele junto com os sócios, arquitetaram esse projeto de expansão de forma tão rápida a partir de estratégias de marketing, né? E aí eu estou dentro desse processo de marketing das empresas. Quando a gente fala de estratégia de marketing, a gente está falando... porque hoje, falar de marketing hoje é completamente falar de marketing há 20 anos atrás, com certeza. Né? A comunicação ela mudou drasticamente com a ascensão da internet, né? E o marketing digital, principalmente, deu um boom nos últimos anos, eu acho que com a pandemia principalmente, né? Afinal de contas, a internet ela foi a principal ferramenta para conectar pessoas. E quando a gente fala de marketing, a gente está falando de conexão, né? Isso. E fazer as pessoas entenderem quem é você enquanto você fala de negócio, entender qual é o propósito da sua empresa, colocar um assunto tão complexo, como o doutor estava explicando agora há pouco, de uma forma em que as pessoas consigam entender sobre o que é aquilo e como elas podem se beneficiar e resolver problemas a partir disso, né? Maílton, hoje é impossível que uma pessoa, qualquer profissional, ele possa agir e tal. Inclusive, um médico antigamente era assim, ele formava e ele abria o consultório dele e esperava o pessoal... É só indicação, né? E no interior era assim, abria o consultório até em casa, uma sala da casa, eu lembro disso lá em Lavras, era assim, na sala esperava, vamos ver. Aí um ia, outro ia falando, outro ia falando, outro ia falando. Hoje não dá para ser assim, né? Antes a gente tinha processos dentro de todas as áreas que se autogerenciavam, né? Por exemplo, dentista, eu trabalho com a área da odontologia. Então, antes o papel do dentista era simplesmente só fazer a melhor restauração, era só fazer o melhor atendimento, e hoje isso é basicamente um dos pontos, né? Hoje ser dentista, ser médico, para além de ser médico, ser um bom blogueiro, saber falar sobre atingir... na televisão, falar... Saber com quem que ele está se comunicando, né? Porque não adianta você ter a melhor formação se as pessoas não sabem o que é que você faz. Não sabe o que você faz, é verdade, né? Verdade. Então, virou um grande comunicador. Exatamente. É verdade, ele já é. Por isso é interessante. E o médico fala, o médico não pode falar isso hoje. Eu não vou na televisão, não, porque não pode. Ué, como não vai? Ele tem que ir lá, falar, o pessoal perguntar, alguém liga, fala, pergunta, ele tem... Da informação mesmo, né? Informação de qualidade, né? Isso é uma coisa interessante que você falou. Desculpa, mas porque hoje a gente precisa dessa informação de qualidade. Porque se a internet fez isso também, de democratizar, a internet trouxe um monte de gente que não sabe porcaria nenhuma. Era isso que eu ia comentar. Porque a maioria dos profissionais que eu atendo dentro das mentorias, eles falam, mas tem tanta gente falando sobre isso, então, e passando vergonha, e falando coisa errada. Mas é justamente porque as pessoas certas não estão à frente da comunicação nesse sentido, né? Se você é doutor e você deixa que uma pessoa que não sabe sobre aquele processo, que não tem domínio sobre aquilo, falar na sua frente, você abre espaço para que informações erradas aconteçam, para que a gente teve vários problemas de informações que se cruzam e causam vários problemas dentro das comunicações por isso, né? Porque a gente não tem pessoas à frente desses processos. E até o fato de um profissional estar na internet, na televisão, falando, é uma utilidade pública. Com certeza. Porque, por exemplo, vocês estão aqui... informação onde as pessoas não conseguem Justamente. chegar. E você tá dispondo do seu tempo para falar, estou trazendo uma informação aqui, o doutor falou aqui umas coisas interessantes, que eu nunca não tinha pensado sobre isso, não tinha falado. Isso é muito importante para as pessoas. Demanda por parto humanizado aumenta no Brasil. A gente estava falando, que bom, você falou que o Brasil ainda é um dos lugares que mais tem cesariana. O Brasil ainda é o lugar um dos países que mais tem cesariana eletiva. E eu até entro assim no quesito assim, que tudo bem ser cesárea, né? Contanto que você informe muito a paciente o lado bom e o lado ruim de tudo na vida, né, gente? Então, assim, quais que são as consequências boas e ruins de um parto cesariana e quais são as consequências de um parto normal? Isso. Essa palavrinha humanizado aí começou a se usar muito de uns tempos para cá. Infelizmente não era para se usar, né? Tudo na vida tem que ser humanizado. Claro, O que significa ser humanizado? É ser acolhedor, ser gentil, realmente respeitar a opinião da paciente, o que ela decide, o que vai acontecer ou não. Mas como a gente começou a ter muita violência obstétrica, aí nos hospitais públicos, os particulares também. Muita violência obstétrica como é que eu posso falar? Escondidinha, que parece que não é. Não é, mas é velada, né? Velada, assim, Então, acabou que esse parto humanizado começou a ser procurado cada vez mais para as pacientes para terem um cuidado maior, para elas terem um acolhimento muito maior, para realmente elas decidirem o que vai acontecer. A equipe toda está lá
exclusivamente para auxiliá-la se houver necessidade. Doutora, o parto, ele deveria ser, ordinariamente, deveria ser normal. Não vou falar a palavra deveria, que é forte, Sei. né, padre? Mas assim, o parto normal ele é o fisiológico. Ele é o melhor para você? Não sei. O melhor para os pacientes, o melhor para você grávida, vai ser o que vai deixar você e o seu filho saudáveis nos braços do pai. Eu brinco muito isso. Então, qual que é o melhor parto? Ainda para você eu não sei. Mas o mais fisiológico é o parto normal, né? E aí, a cesárea, ela entra na medicina justamente para descomplicar os partos normais, não é? Ela foi inventada muitos anos atrás para salvar vidas. Por isso que eu salvar também, vidas, pra salvar vidas. Por isso que eu também acho injusto falar mal do parto normal. Porque o parto normal, ele salva, sim, muitas... Não, parto cesariana. Perdão, parto cesariana. Falar mal dele, porque ele salva, sim, muitas vidas. Ele foi feito para salvar mães. Antes do parto cesárea, muitas mães morriam. Sem a cesárea, a criança virada não tinha jeito. As parteiras tinham que tentar virar na barriga da mulher. Muita mãe morria, né? Morria, né? Morria. Muita mãe morria. Aquelas coisas de falar, a pessoa morreu no parto é por causa que não existia condições, né? Muitos. Acabam que tinha atonia, tinham alterações realmente de coagulação, de sangramento. E o parto cesárea veio para ajudar nisso. Só que acabou que virou uma coisa muito exagerada no nosso país. Né? No Brasil, o pessoal tem a falsa ideia que parto cesárea é mais fácil. Não Gente, é uma não cirurgia, né? É uma cirurgia. Imagina só, ainda mais vocês que são homens. Homens, ai, meu Deus do céu. Pensa só, Grande vocês problema com do Brasil, um né? resfriado, já, meu Deus, vou morrer. Opa, Então, meu Deus do céu, se eu tivesse grávido... Tá pra morrer. Já morreu, então. Tá vendo? Parto cesárea, imagina, você corta uma paciente ao meio, porque você vai fazer a cesárea, né? Tô falando bem esdrúxulamente. Mas a paciente, ela pode perder ali até 1 litro, 1,5 litro de sangue. Nossa, muita coisa. Ela passa por 1 hora de procedimento, que é uma cesárea, que é uma coisa invasiva. Ela fica sondada e antes... Se você tiver infecção, né? Tudo, né? Antes mesmo dela ser totalmente suturada, fechadinha, a gente já coloca o neném pra mamar. Em 6 horas eu já tô tirando a sonda, entrando no quarto dela e falo, vamos andar, bora, vamos andar, vamos amamentar o neném. Quando a gente faz uma cirurgia de vesícula, a gente fica 15 dias deitado. Ai, gemendo. Então, assim, é mais fácil parto cesárea? Não é? Então, assim, quando ele é muito bem indicado, ele é maravilhoso. O parto normal é a mesma coisa. Se tiver evoluindo tudo para normal, o parto normal é o fisiológico, gente. É interessante. A senhora faz muito parto normal? Faz, que bom. Eu faço mais parto normal que parto cesárea. Mas também, assim, tem a opção da paciente. Mas, assim, nessa coisa de fazer tantos partos normais, a senhora vê muitos partos normais complicando ou não? Tendo que, de repente... Não é a maioria. Não é não, Não é. Eu brinco muito com os pacientes. Pensa que o índio sempre pariu assim, gente. É verdade. As nossas avós pariram assim. Hoje em dia a gente complica muito mais, né? A gente complica a medicina, né? Colega médico, a gente complica muita coisa também. Hoje, agora, a figura, hoje tem a figura da doula também, né? Que é uma figura interessante, né? Que está ali do lado, que é uma coisa antiga. Eu gosto muito de doula. Você gosta de doula? Eu acho interessante também. Eu acho que elas são um afago na alma. É claro, cada um tem que estar na sua área, do mesmo jeito que eu não tenho que interferir na área dela, de estar ali doulando a paciente, ela também não pode interferir, como anestesista, o colega, todo mundo tem que estar na sua área, né? Que a gente estava conversando agora há pouco. Mas ter uma doula, se você puder ter uma equipe multidisciplinar, é o ideal para você. Eu trabalhei uma vez com uma doula que ela fazia o acompanhamento junto com outra médica. Legal. Né? Aí eu fazia parte da lei do registro do parto, da produção do material na hora do parto. Era bem bonito o trabalho. É muito interessante. Essa relação que elas criam com a doula é muito bonito de se ver. Realmente é uma relação de confiança, uma relação ali de, assim, a doula, ela não faz nada de médico. Ela não faz nenhuma parte do parto, nada disso. Mas ela tem um acolhimento emocional da paciente muito importante. É importante, né? O que a parteira tinha antigamente, né? A parteira era mais ou menos essa coisa, era tudo, né? Era uma senhora, geralmente uma sábia, né? Ela sabia o que ia fazer, né? Curandeira, era curandeira. Lá, pode deixar isso, nas novelas. Traz água quente. A única coisa. Verdade, água quente e toalha, né? Eu lembrava assim as novelas, os filmes. Por que usa tanta água quente? Traz água quente. Era tudo pra tentar esterilizar o negócio. Esterilizar, ali, né? Eu acho que era. Vamos lá, gente. Santa Sé lança o Catholic Music Awards.
prêmio, olha que interessante isso, prêmio para valorizar a música católica. A música católica é uma importante ferramenta para evangelização. O Danilo é um cantor, gente, hoje e é produtor também. Interessante, eu não sabia, eu fiquei sabendo agora sobre esse do prêmio da música católica. Eu vi essa notícia, eu achei muito interessante. Eu não sabia, eu achei muito interessante. Aqui no Brasil a gente já valoriza bastante, né? Aqui a gente tem na século XXI, tem Louvemos ao Senhor, o troféu Louvemos, né? A gente já tem aqui essa premiação que Isso. é muito grande, né? Todos os cantores participam, né, dessa premiação. E eu acho que é um grande incentivo justamente para a evangelização, né? Então agora promovendo um festival mundial, né? Mundial, interessante, mundial. Isso é mais legal, porque agora a gente vai unir nações. Olha que interessante. Então, imagina quantos talentos nós não temos em cada país, né? Eu creio que hoje a música católica no Brasil, ela se tornou vamos dizer, um business mesmo, né? É verdade. Então... Porque é bem produzida. É muito interessante isso. E fora a gente não tem tanto isso. Tem alguns mercados, o mercado latino é muito forte ali, né? O mercado americano também a gente tem bastante. Isso, tanto que o Brasil se espelha bastante, assim, né? Nesse mercado americano. Na Argentina tem cantores católicos muito bons, muito bons, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns, assim, que eu tive o prazer de me conectar. Mas eu acho que esse movimento vai ser incrível. Porque imagina, vai ser como uma jornada mundial de juventude dos cantores. É verdade. Interessante, porque antigamente, a gente, quando falava de música católica, só tinha Dominique, né? Aquela freira cantava, lembra daquela freira? Coitada dela, essa freira, teve um fim trágico, tadinho. Então eu acho assim, que esse movimento vai ser legal para atingir até os novos talentos também que vão vir. Né? Isso mesmo, verdade. Então hoje, como a gente estava discutindo, a questão da rede social, ela trouxe quem estava no nível de TV, né? E a questão da internet para um lado igual. Então a gente se uniu e equivaleu. Então quem estava na TV teve que aprender o digital, né? E quem está aqui começando foi o caso que aconteceu comigo. Interessante. Então, né? Eu acho que isso vai ser muito legal, até para promover novos produtores, novos músicos, novos arranjadores, que eu acho que é um mercado de backstage que as pessoas não valorizam muito. Justamente. E precisa disso, porque a música, para ter qualidade, precisa dessa coisa da produção bem feita, Sim. né, Danilo? E eu acho que a gente tem que estimular muito mais também a questão dos workshops, as formações para os músicos também, né? Porque fica muito naquele beabá. Então as pessoas não têm essa preocupação da musicalidade. Né? Então, eu acho que com esses festivais, essa premiação valoriza também quem está em busca dessa aprimoração, né? Trazer a qualidade, né? Isso, é verdade. É verdade. Você trabalha com produção de vários artistas, né? Trabalho, né? Hoje a gente já fez grandes projetos, assim, dentro tanto do mercado cristão quanto do mercado religioso também. Então, assim, foram vários e vários projetos que a gente já participou, né? E eu pude aprender muito com isso, Padre. Eu realmente cresci ouvindo música católica, né? Mas eu fui aprimorar mesmo a minha técnica de bastidores com a galera do gospel. Mas é verdade, Entendeu? porque, na verdade, os evangélicos, nos evangélicos, eles têm muito know-how nisso. Boa. Muito, eles já trabalham antes mesmo dessa coisa da produção da música, da música que evangeliza. Os evangélicos já faziam isso há muito tempo. A música católica era muito ligada à música clássica, né? Os grandes peças clássicas eram missas, requies, aquela coisa toda, né? Quando começa a ser uma música mais popular, é mais os evangélicos que aí a gente vai aprendendo. E aí, tanto que no início da música católica, o pessoal da RCC começou a pegar músicas evangélicas para trazer essa linguagem, né? Para trazer essa linguagem. Justamente. A música católica no Brasil, ela tem o grande começo dela com o padre Irala e o padre Zezinho. Irala era um jesuíta, o Zezinho foi meu professor. Mas é grande essa coisa Mas o Irala, até hoje, faz muitas coisas bonitas, mas é o grande momento da música. Aí ela passa as paulinas, começa a produção, né? Começou ali toda uma questão ali na questão da RCC, né? Quando começou o movimento ali da RCC, começou a vir esse mercado que foi mais popular, assim, né? É verdade. Se tornou esse mercado que a gente está aí hoje. Acabou, Rodolfo? Acabou. Já? Mas não acredito! Queria agradecer, Tom. Muito obrigado. Porque você de Maio, o pessoal me conhece como Tom. Obrigado, viu? Eu que agradeço mesmo. Quero deixar aqui, você pode entrar em contato com o Tom no @Tom _Tom. Eu aprendi que não é underline, é underscore. Tom, underline sobre Tom. Eu que agradeço o convite, Obrigado. Foi muito prazeroso estar aqui com tantas pessoas legais. Obrigado. Fico à disposição para outra oportunidade.
Danilo, muito obrigado. Se você quiser entrar em contato com o Danilo, por favor, aí, ó, para qualquer trabalho seu de audiovisual, comunicação, coisa. Isso. Aí, ó, o seu arroba Casemiro Danilo. Isso mesmo. Casemiro Danilo. Lá tem todos os nossos contatos, bio lá. Muito obrigado, Padre, mais uma vez pela oportunidade. Estamos sempre em casa. Mesmo. Gratidão. Doutora Silvia Raik, olha, obrigado, doutor. Muito obrigado. Vai voltar várias vezes aqui. Eu vou dar o Instagram, @SilviaCastanheira_Raik. Isso é importante, pode começar a seguir. Começa a seguir o pessoal aqui. Tá bom? Obrigado, viu, doutor? Prazer. E, doutor, muito obrigado, doutor Omar, @doutor.dr.omar.g.intervenção.dor. Isso mesmo. É doutor Omar G. Intervenção. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e saibam todos os pacientes. Tá? Obrigado. Um novo amanhã é possível com a medicina de intervenção endócrina. Beleza, obrigado. Obrigado você. Aumenta o som que acabou o programa. Como eu, ninguém te ama.